Bom, gente, esse vídeo eu vou falar um pouco de alguns assuntos de ciência, principalmente na semana, que a gente tem alguns temas relevantes para debater, tá? Então é um novo quadro no canal. E esse quadro a gente vai basicamente falar sobre futuro, tecnologia, avanços da ciência e polêmicas em geral no meio científico, tá? You okay? You need a minute? Cool. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Essa semana tivemos um modelo de inteligência artificial prevendo o futuro do nosso país, Brasil, né? A gente tem basicamente temperaturas de até 50 graus Celsius, e essa é uma emulação de foto feita no Midjourney, tá? Essa aqui é uma emulação de foto feita para Recife, né? Daqui a 50 anos. O aquecimento global já é um consenso entre pesquisadores, tá? A grande maioria dos pesquisadores, 97% dos pesquisadores acreditam no aquecimento global. Isso não vale para a população, só apenas 55% da população acredita que o aquecimento global é realidade, apesar de todas as evidências possíveis e disponíveis. Bom, esse vídeo vai ter dois momentos, tá? O primeiro momento eu falo sobre um pouco sobre negacionismo científico, e aí vale a pena citar o negacionismo da questão do aquecimento global, o negacionismo da ciência, ou até assuntos que têm menos consenso, como por exemplo a teoria do Big Bang e etc. E na primeira parte vamos ver um pouquinho que o aquecimento global já é consenso entre os pesquisadores. Mais de 97%, todos os 97% dos pesquisadores acreditam, dadas as evidências, que realmente o planeta está aquecendo. Isso é o consenso, tá? Por mais que eu goste ou não desse consenso, é o consenso. Assim como a teoria da evolução é consenso entre os pesquisadores, ou seja, cerca de 98% dos pesquisadores, tem pesquisa indicando isso, tem consenso de que a teoria evolutiva é o modelo que mais explica, né, a evolução das espécies, tá? Isso é consenso. Não é o fato de eu gostar ou não disso, isso é um consenso, tá? Dentro disso, a gente vai ter, ou a gente está no contexto de novas descobertas do telescópio James Webb. James Webb, para quem não sabe, é um telescópio novo, foi enviado para o espaço, né, não de substituição ao Hubble, né?
mas com novas tecnologias, com novo poder de alcance e com uma série de descobertas novas. Essas séries de descobertas levaram a problemas eu posso dizer problemas dos dados com a teoria do Big Bang. Sim, existem alguns problemas, mas eu vou discorrer sobre isso nesse vídeo, tá? Sobre teoria da evolução, sobre negacionismo científico e sobre as descobertas do James Webb. Recent discoveries have taken the astronomical world by a storm, as the James Webb Space Telescope appears to have disproved the Big Bang. This very big telescope, night after night, studying the heavens. And he found that the stars are moving apart. James Webb Space Telescope has hardly opened its eyes. Today represents an exciting new chapter in the exploration of our universe. We can also unlock the secrets of the Big Bang. First of all, of hundreds of new stars that we've never seen before. Many people believe the universe started with a Big Bang. While the theory is popular thanks in no small measure to the TV show with the same name, the basis of modern astronomy might be shaking. JWST's new discoveries and what they mean for our traditional understanding of the origin of the universe. Well, that's the problem. The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden, we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Now, it takes many billions of years to create a galaxy, like the Milky Way galaxy, with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified 6 galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen. Bom, e na semana aconteceu o debate no Inteligência LTDA entre os criacionistas, né, e os pesquisadores que defendem a teoria da evolução. Tá, algumas considerações que eu posso fazer. Eu não sou biólogo, não sou físico, eu trabalho com ciência da computação, tá? Mas algumas coisas que eu posso fazer é fazer considerações sobre ciência, como a ciência funciona. E, basicamente, algumas críticas que eu posso fazer é que muitos dos pesquisadores criacionistas, eles tomaram uma abordagem de que se o modelo, né, Big Bang, que é um modelo evolutivo, tem falhas, que tem, né, tem gaps de conhecimento, como a grande parte dos modelos da ciência, eles têm gap de conhecimento, a gente não sabe tudo sobre tudo, invalida o modelo e automaticamente o outro modelo está aprovado. E as coisas não funcionam assim. Mesmo que, por exemplo, o Big Bang fosse desabonado pelas descobertas do James Webb, isso não aprovaria automaticamente um modelo concorrente, até porque não existe só ele. Não existe só o modelo do Big Bang e o modelo de design inteligente. Eu vou botar alguns trechos aqui alguns shots, né, do debate, né? E outra consideração que eu faço é o próprio formato do debate, né? Os pesquisadores falam algumas coisas, mas não tenho nem como checar na hora se aquilo é correto, e mesmo que a checagem é feita, né? O próprio Pirula pediu artigos às vezes de forma bem razoável, mas como é que eu vou analisar aquele artigo, ler aquele artigo na hora? Não dá. Onde é que ele foi publicado, né? Ele foi publicado em lugar de relevância, né? O fato é isso, né? Então, muitos dos criacionistas estão na empolgação das descobertas do James Webb, nas novas descobertas, né, que podem sim ter implicações e invalidações na teoria do Big Bang, mas, enfim, isso não prova que o outro modelo funciona. Tá. Enfim, tem todas essas coisas que a gente consegue fazer para sustentar que a Terra tem bilhões de anos. Isso não foi um paradigma construído do dia para o outro. Isso daí foi uma coisa aos poucos, e que todas as evidências de que a Terra era jovem, que era o que se acreditava antes, todas as evidências que a Terra era jovem foram caindo uma por uma, porque elas não se adequavam à realidade que a gente enxergava. Não, porque mesmo antes das propostas evolutivas, o pessoal já estava vendo que não fazia muito sentido uma Terra nova. Por causa da estratigrafia então, e muito antes de propostas evolutivas mais robustas. As pessoas já viam que... As pessoas já... Até antes. Vamos deixar os estratos. As pessoas percebiam que o negócio não estava. Então, o que eu estou falando é o seguinte. Dado que tudo isso daí é conhecido,
Quando você encontra uma evidência que parece não se encaixar ali no que você está falando, o mais provável é que tem alguma coisa errada com aquela evidência. Você tem que testar ela direitinho antes de você dizer que todo paradigma está errado. Às vezes Isso não é também. dogma. O dogma é quando você começa a amontoar muita evidência de determinada coisa e aí você acaba depois negando, que era o que estava acontecendo. Que era o que estava acontecendo um pouco antes do Darwin publicar A Origem das Espécies, e depois publicou, daquele monte de gente que não quis aceitar o que ele estava falando, sendo que as evidências de que a Terra era mais antiga e que uma espécie virava outra, essas evidências estavam começando a ficar muito claras. Ele diz que não tem nenhuma evidência disso. Ele diz que não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Tá, mas tava claro livro do o processo. Darwin só tem duas propostas, não tem uma evidência. Dogma é você queimar Jordano Bruno na Iavá, ou dizer que as outras estrelas são igual ao Sol. Mas o que acontece? Quando você muda e quando você vê a descoberta da genética, quando você vai vendo descobertas depois da genética, da paleontologia, de todas as outras coisas, que aquilo vai somando com a ideia que tinha, as ideias contrárias, que eram as ideias vigentes, academicamente falando, é que elas foram sendo quebradas. Isso não foi um processo fácil, foi um processo super difícil. Ninguém queria aceitar a evolução de uma coisa assim. Ninguém queria ter essa, sabe, tipo, ter a sua fé na época foi questionada. Uma quebra muito absurda. Ter a sua fé questionada. Só que, o que acontece? Isso foi aos poucos. Quando Lamarck publicou as suas ideias, ele foi tido como louco. E ele foi colocado lá depois. Aqui estavam preocupados demais cortando a cabeça do rei para matar o Lamarck. E aí que acontece? Todo mundo que trabalhava com zoologia estava percebendo que alguma coisa não encaixava. Falava assim, olha, não faz sentido isso aqui ter sido criado do jeito que está escrito. Isso não faz sentido. Isso daí é século XVIII, XIX. Não, todo mundo não, mas uma boa parte dos zoólogos. Boa parte dos zoólogos. E aí o que acontece? Tanto é que o Darwin teve resistência. Teve o próprio Richard Owen. O Lamarck teve a resistência do próprio Cuvier. Né? Falaram assim, não, isso daí, não sei o quê. Mas só que muitos cientistas ao redor do mundo que estavam estudando falavam, isso não faz sentido. E aí o que acontece? Quando o Darwin publicou, obviamente ele não foi uma unanimidade, mas ele foi um alívio para muita gente que já estava observando aquelas mudanças e que já eram lamarquistas, meio que falando assim, putz, cara, o Lamarck é o que melhor explicou. E quando veio o Darwin e o Wallace, eles vieram e falaram assim, cara, ok, é isso. O negócio agora faz sentido. E hoje a teoria da evolução, ela é mais, e eu vou mostrar aqui dados de pesquisa, aceita na comunidade científica. Quer eu goste ou quer eu não goste. É um fato. Tá? E aí o grande problema que eu vejo hoje eu vou esquecer o consenso da grande maioria dos pesquisadores. É lógico que esse consenso pode mudar, mas para convencer alguém a mudar esse consenso exige muita prova, né, experimentação para refutação disso aí, do que simplesmente eu argumentar com fatos soltos, né? Muito cuidado com isso. A ciência é feita com muito teste e validação. Então, uma hipótese eu tenho que validar aquela hipótese, eu tenho que testar, né, na medida que for possível ser testado, né? E aí o processo científico é esse, tá? E a gente não está lutando numa luta para ver quem ganha. No fim é uma busca por uma verdade científica, tá? Não importa quem ganha, não importa se o modelo certo, né, o modelo design inteligente, o modelo de evolução. E aí, quando você parte para a pesquisa como fosse uma luta, né, como o cara que tivesse do lado do adversário, é muito complicado. Você vai fazer de tudo para ganhar, tá? Você vai usar de argumentos para ganhar a coisa sem ter absoluta certeza, né? E exige também o respeito por todo um contexto, né, um paradigma atual. É como se fala, um paradigma para ser quebrado, ele leva tempo, ele tem validações, ele não é uma coisa de uma hora para outra. Então, muito me preocupa o rumo que às vezes, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, que já era comum nos Estados Unidos, que é o surgimento de segmentos negacionistas dos consensos científicos. E aí a gente fala de, por exemplo, antivacina, né? Não estou colocando o debate no nível de antivacina, não é a mesma coisa, bom, certo?
Mas esses movimentos estão aparecendo, né? A gente tem movimentos anti-vax, movimento anti-evolução, né? Movimentos até terraplanistas, né? Então, cada vez é mais complicado ser pesquisador no Brasil. Ser pesquisador no Brasil já é um negócio complicado, né? Um negócio de você estudar muito. Os bolsas de pesquisa têm valores irrisórios. A maioria das pessoas que querem alguma qualidade de vida com pesquisa ou vai para o exterior, né? Ou busca outros empregos em outras áreas, né? Isso acontece muito, tá? É uma profissão sofrida e, além de tudo, você tem que lidar com isso agora, né? É bem complicado, tá? Então eu queria mais abrir esse contexto, né? Eu sei se a Alberto vai discordar no canal, botem nos comentários, né? A gente é um processo de... Mas lembrar que ciência não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu acho que é melhor, mas é uma busca pela verdade científica que é feita com experimentação, testes, etc. E pode acontecer, por exemplo, eu vou publicar um artigo hoje, que já aconteceu, já publiquei artigos que foram rejeitados, ou pode ter uma revisão do artigo que eu publiquei e ser rejeitado. É um processo natural. O processo científico é esse, tá? A ciência certa, e a ciência não exige dogmas, tá? Mas eu acredito que essa forma de modelo de botar do lado do outro, sem experimentação, sem pesquisa, sem ter tempo para avaliar os artigos, né? E aí ganha quem tem mais uma oratória melhor, né? Tanto parece que a enquete deu 50-50. Então, quem tem oratória melhor, quem se porta melhor, né? Acaba levando o jogo, né? Isso é bem complicado. O fato é que realmente a temperatura do planeta tem aquecido nos últimos anos, tá? Ou seja, de 1880 para cá, a temperatura é crescente, isso é um fato. Outro aspecto interessante que pesquisas mostram e diversos artigos mostram. Bom, por exemplo, essa pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que 98% dos pesquisadores acreditam na teoria da evolução, né? E 76% dos adultos nos Estados Unidos acreditam na teoria da evolução e seleção natural. Com relação à teoria da evolução, existem diversas evidências disponíveis sobre a teoria da evolução, tá? E é o paradigma vigente hoje. E o fato é que o que é preocupante é uma forte onda de anticiência e pseudociência no mundo, e mais recente no Brasil. Por exemplo, isso é um relato da escola de 1990, e hoje em 1999, no Kansas, que basicamente os alunos não iam ser mais apresentados ou testados sobre a teoria do Big Bang ou ou evidências ou conceitos científicos da teoria da evolução, tá? Ou seja, a volta do criacionismo nas escolas. Isso tudo feito à revelia da grande maioria das evidências, da grande maioria das publicações. Queira ou não, isso na vontade pessoal é o paradigma vigente. A ciência não é feita por uma única pessoa, a ciência é feita por um conjunto de pesquisadores ao longo do mundo, e existe um paradigma vigente com diversas amostras que evidenciam a possibilidade desse paradigma. A maior parte dos paradigmas não são perfeitos, a gente tem gap de conhecimento, gap de bolhas de não compreensão ainda, tá? Mas é o paradigma que melhor explica a situação atual, dentro das evidências científicas que nós temos. E aí vale muito a pena dar uma olhada nesse paper, por exemplo, tá? Que compara, por exemplo, teoria da evolução, né, com design inteligente, tá? E aí eu não estou falando nem advogando por nenhuma das duas abordagens. É fato que a teoria da evolução é o paradigma mais aceito e predominante aceito da comunidade científica. E aí, gente, ao terminar o vídeo, o que eu quero dizer é que a ciência é algo dinâmico, não é nada fixo e stand, né? Existe a possibilidade de quebrar paradigmas, de mudar conceitos, tá? Isso é tudo possível, tá? Mas existe um esforço de validação dessas provas, tá? E aí é por isso que existe o sistema de publicação, de revisão, né? De revisão por pares e todo esse processo, tá? Para justamente manter uma certa, como posso dizer, segurança dos conceitos apresentados, né? E um processo de verificação, tá? Isso tudo é muito importante, certo?
E o preocupante hoje é isso, a gente ter diversos movimentos de negação do conhecimento dito como consensual, tá? Consensual não significa que ele vai ser consensual para sempre, tá? Mas significa que uma parte dos pesquisadores olha isso como verdade. Bom, gente, a gente chegou ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê o like, o seu auxílio é muito importante. E eu vou de vez em quando lançar vídeos falando sobre ciência em geral, tá? Então a gente vai ter vídeos sobre concurso público, vídeos sobre inteligência artificial, também vou lançar uma série de vídeos sobre Python, sobre dicas de tecnologia da informação, tá? E alguns vídeos sobre ciência em geral, tá? E espero que vocês tenham gostado, né? Nos vemos no próximo vídeo com o assunto de inteligência artificial.